vai ficar gravada sim. Você adianta um pouquinho esse começo. Não vai ser uma live demorada. E nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. E aqui, deixa eu arrumar meu botão aqui borrado. Pronto. Deixa eu encaminhar aqui. Aproveitar e encaminhar aqui. Eu tô no YouTube. E eu estou no Instagram. Olha só. Que metida. E mandando aí pra galerinha. Vamos chegando. Vou começar a tirar a musiquinha aqui. Queria que entrasse alguém para eu já começar a falar. É o que eu vou deixar, vou trazer uma primeira pergunta aqui. Depois eu edito. Vou tirar a musiquinha. Eu vou deixar bem baixinho, né? Vou deixar ela bem baixinho aqui. Vamos lá, gente. Hoje eu vim aqui para essa live para falar sobre autorresponsabilidade. Então, se você está me vendo aqui, às vezes eu vou dar uma baixadinha para falar aqui também, porque eu também estou no YouTube e também vou deixar essa live, né, salva. E hoje a conversa é um papo sério mesmo sobre autorresponsabilidade. E para começar falando sobre autorresponsabilidade, eu vim aqui perguntar para você o que você entende por autorresponsabilidade. Eu acho que o nome já está dizendo o que de fato quer dizer, né? É a ação, né? É a responsabilidade que nós temos por nós mesmos. Mas, ultimamente, nós temos terceirizado muito essa responsabilidade. E eu digo ultimamente porque hoje em dia a gente está tendo mais acesso a informações, então acesso a tudo, né? A tudo com mais facilidade. E isso tem deixado a gente cada vez mais preguiçosas ou preguiçosos de nos responsabilizar pelos próprios atos. Então, a autorresponsabilidade é muito mais profunda do que simplesmente terceirizar um serviço, né? É terceirização da vida. Quando a gente fala assim para o outro, eu vou comprar minha casa própria assim, se Deus quiser. Você acha aí que nós estamos terceirizando a nossa vida? Nós estamos terceirizando o nosso desejo ou não? Você acha que realmente Deus não quer que você tenha uma casa? O que você acha? E aí, quando eu escutei essa pergunta a primeira vez, isso realmente me fez refletir muito, porque, de fato, né, gente? Quando a gente fala, se Deus quiser, nós estamos deixando, né, nas mãos, né, entre aspas, de Deus. Né? E se Deus é amor, Deus, né, é nosso Pai, e Ele quer que nós tenhamos tudo de bom, né? Por que não Ele não ia querer que eu tivesse essa casa? Né? Então, isso é só um exemplo, é claro, né? Mas é só um exemplo para a gente entender o quanto que a gente terceiriza. E quando não acontece aquele desejo, aquilo que a gente realmente queria, o que a gente fala? Ah, Deus não quis. E vamos parar para pensar, né? Será que Deus não quer mesmo? Ou será que a gente não quis aquilo com tanto afinco, com tanto amor, com tanto tesão, com tanta vontade? E falando disso, eu lembro muito dos atendimentos que eu faço com a MR77, que é a mesa dos 77 símbolos da prosperidade e da abundância financeira, que ela trata muitos desequilíbrios, tanto mentais, quanto emocionais, espirituais. E dentre desses desequilíbrios, a gente fala muito sobre base, alicerce, e fala muito sobre vontade. Porque a gente fala muitas vezes que a gente está com vontade de alguma coisa, mas até onde essa vontade ela é real, até onde essa vontade a gente consegue querer com vontade mesmo. Vocês conseguem entender a diferença entre querer e querer com muita vontade, com muito desejo?
como se fosse uma gestante com vontade de comer um doce, ou até mesmo na TPM, que a gente fica louca de vontade de comer um doce, esse desejo ardente é que a gente precisa ter para poder conquistar alguma coisa. Mas o que isso tem a ver com autorresponsabilidade? É que nós, normalmente, temos muito mental e pouco sentimento. Então, a gente acaba terceirizando muitas coisas, né? Principalmente as coisas que nos acometem, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Tudo é de inteira e nossa responsabilidade. E eu sei aí que você está falando, mas tudo? Como assim tudo? Tudo. Tudo que acontece, seja coisa boa ou seja coisa ruim, está inteira sob nossa responsabilidade. E é muito doído a gente pensar assim, porque a gente passa por muitos desafios e nem sempre são desafios gostosinhos, né? Na grande maioria das vezes, os desafios aí são porretas, né? E nesse momento agora você pode estar assistindo e passando por alguma dificuldade e pensando, eu estou sendo responsável por isso? Sim, você é responsável por isso. Nós somos o resultado das nossas ações, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E eu acho isso tão fantástico, gente, porque eu como terapeuta, e aprendendo tantas técnicas terapêuticas, a gente entende muito que todas as técnicas nos ensinam e nos levam a acreditar exatamente nisso. Congruência em pensamento, sentimento e ação. Então, quando a gente consegue realmente entender que o universo ele gira de acordo com essas características, né, com essa energia, né, que isso tudo é energia, a congruência do pensamento, sentimento e ação, a gente começa a perceber que tudo faz muito sentido. Muito sentido. E eu vou contar uma coisa que, inclusive, aconteceu comigo hoje. Eu acordei bem irritada, já estou num processo aí de como é que se diz? De TPM, né? Que para mim é até normal, eu tenho bastante ciclos aí de TPM, tem meses que tá de um jeito, tem meses que tá de outro. Eu vou sempre observando, né? Eu gosto de me observar bastante, como que eu tô me sentindo, como que, né? Como que eu vou passar aquele mês, que tem mês mais melancólico, então eu tomo mais cuidado com algumas coisas, né? Enfim. E aí eu estava bastante irritada, eu percebi que eu estava irritada. E eu faço de tudo para não descontar nas crianças, né? Porque eu já tenho esse senso de autorresponsabilidade, eu sei que eles não têm nada a ver com isso, né? E como eles estão ali mais comigo, mais tempo comigo, automaticamente eu devo esse carinho a eles, né? De não passar para eles uma coisa que é minha. Então, eu estava bastante irritada e, como vocês sabem, eu iniciei aí o tratamento com Você Plena essa semana, né? A gente já está no 4º dia e eu fui fazer o tratamento para elas, fui mandar o tratamento para elas e o que foi mais interessante foi que eu estava irritada naquele momento, confessei para elas até que estava irritada. Hoje nós falamos sobre gratidão no grupo. E bacana foi que depois, após a sessão, passou. Simplesmente sumiu a irritabilidade. E uma das coisas que me fez me irritar é que eu tive que me reprogramar toda para estar aqui às 17 horas, ou estar antes, porque eu ia ter que buscar meus filhos na escola. Eles saem agora às 17h30 e eu tinha que buscar eles na escola. E quem vai buscar eles sempre eles vêm de ônibus escolar, né? Então, com o ônibus escolar, eles já acabam chegando aqui um pouco mais tarde. Então, eu tenho mais tempo para atender alguém ou mais tempo para fazer uma live, como marquei aqui às 17. E, para mim, na minha concepção, né, até aquele momento de irritabilidade, eu ia levar e eu ia buscar. Então, não ia dar tempo de eu sair, de eu fazer uma live de meia hora aqui que seja, e depois correr o risco deles já estarem saindo da escola. E o que eu tô falando? Por que eu tô falando isso tudo para vocês? Porque após o tratamento,
eu já recebi aí a notícia de que o ônibus escolar ia buscar eles na escola e, no final das contas, deu tudo certo. A autorresponsabilidade que eu estou dizendo é que se eu me mantivesse naquele pensamento, não tivesse essa autoobservação de perceber que eu estava irritada, eu ia perder o meu dia inteiro, minha tarde inteira irritada, né? E isso poderia passar para todas as pessoas que tivessem contato comigo hoje, para você, para mim, para minha casa, para os meus filhos, né? E para quem eu tivesse contato hoje. Isso não é legal, né? Então, essa autoobservação também é autorresponsabilidade, porque eu mantive controlada, lógico, fiz um tratamento ali, porque utilizei do que eu tenho como recurso para poder me aplicar, para poder também me ajudar, e no final das contas deu tudo certo e eu não precisei ficar irritada a tarde toda. Então, a autoobservação é fundamental para que a gente tenha esse senso de responsabilidade, né? E aí, voltando a falar, né, isso aí é um parênteses que eu falei também, porque eu acho importante que estar aqui não quer dizer que não aconteça nada de errado comigo, não quer dizer que eu fique com raiva, não quer dizer que eu não surte de vez em quando, embora sempre seja uma pessoa muito tranquila. Sim, tem vezes que tem momentos que eu surto, que eu grito, que eu xingo, que eu choro, que eu fico brava assim, mas hoje em dia eu tenho ainda mais, eu já sempre fui muito mais tranquila, mas ainda mais controle e mais tranquilidade para resolver qualquer questão por conta dessa autoobservação. E principalmente por me considerar responsável por tudo que acomete, né? Então, ter esse controle, essa autoobservação, me faz entender que, se eu continuar daquele jeito, vai me levar para um caminho que eu não desejo estar. E assim o mesmo acontece, pode acontecer com você também, né? Então, olha o quanto é importante a gente observar o nosso mental, o que a gente está pensando, né? E eu peguei até 6 pilares aqui da autorresponsabilidade que eu achei, assim, fantástico. E o que acontece quando a gente não se responsabiliza, né, pelo que a gente faz? A gente culpa os outros muitas vezes. Ou a gente se culpa muito. E nós, como mulheres, principalmente aí como mamães, a gente já nasce com, eu falo sempre, nasce uma mulher e nasce uma culpa. A gente já se culpa muito por coisas que a gente não consegue fazer, por coisas que a gente não dá conta. E não é uma culpa, né? Nós não podemos colocar como culpa, nós temos que colocar como responsabilidade. E responsabilidade é totalmente diferente de culpa. Oi, querida, tudo bem? Como que você tá? Pamela, meu amor. Então, responsabilidade é diferente de culpa. Então, quando a gente fala a responsabilidade é tua, não quer dizer que você tenha culpa, porque não quer dizer que você fez algo errado, né? Então, a gente tem que parar e prestar atenção que responsabilidade é diferente de culpa. E quando eu falo que responsabilidade é sua, não está querendo dizer que a culpa é sua. Então, tudo que acontece, seja de bom, seja de ruim, a responsabilidade é sua. Meu Deus, mas me separei. Sei lá, meu marido me traiu, que é uma das coisas que eu mais ouço, que as mulheres mais se preocupam, né? Com a questão da o marido traiu, meu Deus, mas a responsabilidade é minha? Sim, a responsabilidade também foi sua. Os atos dele, ele vai responder, obviamente, por todos os atos. Mas o porquê aquilo aconteceu, existe uma responsabilidade sua. Existe a ação ou a emissão de algo que você fez ou deixou de fazer, né? Então, não existe, a gente fala, não existe o santinho, e não existe mesmo, né? Às vezes você fala, nossa, mas eu me dediquei tanto para esse relacionamento e isso aconteceu comigo. Será que você precisava mesmo se dedicar tanto assim? Será que você se dedicou tanto assim no relacionamento e esqueceu de se dedicar a você mesmo? Vocês percebem a importância da autorresponsabilidade?
quando ela está em tudo, em todos os lugares, né? Mas eu fiz tanto, será que você precisava fazer tanto? Né? Eu fiz tanto para o meu filho e ele não percebe, será que precisava? Ou será que você precisava apenas olhar para você mesmo? E isso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é você olhar, é você se observar, é você perceber que tudo o que acontece com você, você tem a sua parcela também, seja ela para mais ou para menos, né? Será que uma briga, uma raiva contida do passado que você vem trazendo até hoje, você acha que não tem influência no mais para frente? Por que você acha isso? Porque as pessoas acham assim, aconteceu no passado, ela lembra das coisas que aconteceram, mas ela acha que não influencia nas respostas do que está acontecendo com ela no hoje, né? No quanto que ela deixa de ser próspera, no quanto que, de repente, ela não se envolve em bons relacionamentos, ela não está em mesas de mulheres bem-sucedidas e a saúde sempre instável, enfim. Então, prestem atenção o quanto tudo, uma coisa puxa muito a outra, né? Somos, de fato, o resultado de tudo que a gente fez no passado. Só que, óbvio, a gente não tem que ficar nos ligando, né, o que a gente fez no passado, ou o que a gente deixou de fazer. E aí é que está o problema. Porque temos, né, a mania de pensar ou no passado demais ou no futuro. Quem pensa muito no passado adoece, tem depressão, e a gente sabe, né, que na metafísica da saúde, qualquer estudo, a pessoa que ela passa por sintomas de depressão é uma pessoa que ela vive muita influência do seu passado. E, em contrapartida, a pessoa que é extremamente ansiosa, ela é aquela pessoa que refere-se sempre à vida pensando no futuro, o que vai acontecer. Mas nem o passado e nem o futuro existem mais. Não existe mais. Não tem como voltar no passado e não tem como prever o futuro, porque muitas coisas podem mudar, né? Muitas coisas podem dar certo e muitas coisas podem dar errado também. Então, esse senso de responsabilidade, ele acomete mente, coração e ação. E o que é importante a gente entender também, tudo, a mente, o coração e a ação, também são influenciados pelas nossas crenças. E aí, mais uma vez, eu falo, gente, é genial estudar isso. Porque tudo que eu vou estudar fala sobre isso. Fala sobre como é importante a gente ter essa congruência. E eu não achava, de fato, que isso era tão importante e tão relevante assim, até a gente estudar isso tudo. Tá? Então, o que é importante a gente cuidar, né? Quais são as características, os efeitos negativos que isso torna na nossa vida? Conflitos, né? Conflitos. Nós estamos vivendo agora um momento, né? Daqui a poucos dias, nós estamos vivendo aí a eleição, um momento de eleição, e eu não vou, obviamente, falar sobre a eleição aqui, não é essa a questão, mas é só para vocês entenderem. Quando a gente não fala sobre autorresponsabilidade, quando a gente coloca a responsabilidade sobre o outro e não sobre os nossos atos. O que acontece na eleição? A gente entrega, né, fielmente, e a gente não, eu não vou nem me colocar com relação a isso, mas muitos de nós, né, muitos brasileiros agora, colocam ali fielmente toda a sua carga de, né, de, como que eu vou falar, fugiu a palavra, de certeza que aquilo vai mudar o Brasil de uma vez por toda, colocando toda a responsabilidade sobre uma pessoa e criticando muitas vezes a outra. E se fosse diferente? E se nós colocássemos, ao invés de ficar criticando a outra,
nós colocássemos o que pode ser bom neste momento para nós. É muito difícil, é sempre um querendo criticar o outro. É que nem jogo de futebol, né? Normalmente, um querendo criticar o outro, contar vantagem sobre a desgraça alheia. Então, isso não é autorresponsabilidade, porque é através do problema do outro que você tenta ganhar. E muitos relacionamentos, até afetivos, são assim, né? Existe muito conflito, por quê? Porque é o tempo todo tentando convencer o outro que ele está mais errado. E cadê o senso de autorresponsabilidade aí? Né? Nós vivemos num país democrático, um relacionamento nunca é só um, tem os dois têm essa responsabilidade. Então, se a responsabilidade é dos dois, se o casamento é dos dois, por que a culpa é só do outro? Ou a responsabilidade é só do outro? E assim, ainda assim, colocou o exemplo aqui de nós brasileiros com relação à votação. A responsabilidade é toda nossa, né? Então, eu vou falar aqui para vocês que eu anotei, senão eu ia realmente esquecer. As mudanças, o que pode fazer, o que pode ser feito para a gente começar a ter mais senso de responsabilidade? Mudança de hábito, né? Mudar os nossos hábitos, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Reflexão, autorreflexão. Aconteceu alguma coisa de errado hoje? Como eu falei no comecinho da live, aconteceu um negócio de errado hoje? Volta. Por que aconteceu isso comigo? O que eu posso fazer para resolver? Buscar a solução da questão, não um problema. Né? Não se colocar como vítima, porque também a gente tem muito essa mania, né? Eu sei como é, de colocar essa mania, tudo acontece comigo, eu estou cansada. Eu sei como é também isso acontece comigo, mas eu tenho cada dia mais me observado mais, né? Para que essas mudanças de mentalidade, para que eu mude, porque realmente a gente só consegue prosperar de uma forma geral quando a gente tem essa responsabilidade. Quando acontece uma merda ali na frente, a gente fala, ops, peraí que eu vou arrumar. Não dá para ficar se vitimizando, céus, ouvido, o que aconteceu? Vamos lá, vamos acontecer, né? Vamos dar a volta por cima, vamos fazer alguma coisa para mudar. Identificar se você está culpando alguém, já falei aí várias vezes, né? Assumir a responsabilidade, ousadia. Eu adoro essa palavra. E eu sempre fui pouco ousada, porque o medo do julgamento era tão grande que eu não me permitia ousar. E quando a gente tem ousadia, a gente fala, eu sou responsável, né? Quando a gente puxa essa responsabilidade para si, eu acho que isso dá mais segurança e nos traz mais ousadia para a gente fazer o que a gente desejar. Confirma aí comigo, se você acredita nisso também, se você sente isso também. E você é super ousada, principalmente, eu estou falando, obviamente, na questão do empreendedorismo, entende que tem momentos que a gente precisa usar, que se a gente não usar, a gente não sai do lugar. E essa ousadia dá um senso de autorresponsabilidade muito grande. E aí, aprender, né, focar nos resultados e aprender com eles. Então, errou, o que eu posso consertar aqui? O que pode ser diferente para mim nesse momento? Acertou? Beleza, ótimo. O que eu faço para melhorar? Né? Porque a gente busca melhorar, sim, e tá tudo bem, né? A gente está aqui para isso. Errou não é um erro, é apenas um feedback. Entender que os erros apenas são respostas de nossas ações ou a falta delas. E aí, eu vou passar as 6 leis da responsabilidade que eu peguei num artigo da Febracis, que eu achei muito interessante, e vou passar para vocês, e na sequência eu passo para vocês o que a gente pode de fato fazer para começar a ganhar esse senso de responsabilidade ainda hoje.
tá? Então, quais são as 6 leis da autorresponsabilidade? Se for criticar os outros, cale-se. Se for reclamar dos outros, dê sugestões. Se for buscar culpados, busque solução. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedora. Se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. Se for para julgar as pessoas, julgue, mas pela atitude. Cara, eu achei isso, eu falei, nossa, se fala a verdade, a gente ia viver de uma outra forma, totalmente diferente, se tudo fosse visto e fosse feito dessa forma, né? E a gente percebe aí, mais uma vez falando aí sobre o próximo final de semana, que a gente está sobre uma eleição que não é feito dessa forma. É pelo contrário, né? Até mesmo quando a gente vai ligar a televisão, que eu pouco assisto televisão, pouco mesmo, pode-se dizer aí 5% quando eu vou assistir série. E aí, ou desenho, né, com as crianças. E aí, quando eu vou assistir, quando a gente passa uma campanha, é uma campanha, ao invés de ele estar falando das coisas boas que ele pode estar fazendo, e aí é qualquer um, né? Não estou citando aí só o presidente, imagino, ele está sempre criticando o outro, né? Que campanha é essa? Uma campanha onde o outro critica, né? O outro reclama. E cadê a solução do que realmente precisa fazer? Por isso que nada muda. Nada muda, nada muda. Porque enquanto a gente focar na crítica e no problema e não na solução, realmente, quanto mais problema ainda virá. E o que a gente pode fazer hoje? Hoje. Começar hoje. Para se autorresponsabilizar sobre as coisas que nos acometem. Estudar. 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 Ler. Ler sobre inteligência emocional. Ler sobre autoconhecimento. Ler sobre você mesma. Sobre quais são seus limites. Quais são seus valores. O que você acredita. Né? O que você não acredita. O que você ama. O que você odeia. Se é que você odeia alguma coisa. O que você pode fazer para melhorar. Estudar. Estudar mesmo. Né? E ver um vídeo, um livro, né? Aprimorar o seu conhecimento, ajuda na tua autorresponsabilidade. Tratamento físico, tratamento mental, tratamento emocional, tratamento energético, porque congruência de mental, emocional e ação, né? Precisa ter o energético também. Porque o energético precisa equilibrar isso tudo, porque nem sempre a gente vai estar, como eu falei, um dia bom, né? E o energético ele vai fazer, né? Vai tratar, vai dar esse contrabalanço para que a gente se equilibre de uma forma melhor e cada dia mais. Cuidar da aparência, cuidar da imagem, da autoimagem. E eu confesso para vocês que eu falava, que eu não achava isso muito legal. Eu falava que isso era balela. Tem dias que eu não gosto de me arrumar, mas podem perceber que o dia que vocês não estão bem, o dia que vocês estão precisando mesmo ali, sabe, de um up, se vocês se arrumarem, vai modificar toda a energia do teu campo. Podem perceber isso. E depois que eu percebi isso, que quando a gente se arruma, quando a gente se apronta, a gente se olha no espelho e se vê bonita, aquilo dá um up, dá uma mudada. Então, a autoimagem, ela é muito importante, principalmente nos momentos que a gente está em crise, né? E isso também faz parte da autorresponsabilidade. Porque se em algum momento a gente não se arruma, né? Tá ali se punindo, mas não se arruma, não se veste, né? Para nós, isso eu tô falando para nós mesmo, tá? Quando você se olhar aqui e falar, nossa, tô gata. Não tem como, né? Aí você continuar do jeito que você tá, você vai se olhar no espelho e você vai falar, meu Deus, olha só como é que eu tô, né? Aquela vitimização, né? Ai, meu Deus, eu tô horrível, eu tô gorda, eu tô magra, eu tô isso, eu tô aquilo, não sei o quê. E
meu, não vai adiantar sim, né? Você vai continuar nessa bad vibes, né? Não vai adiantar nada. Exatamente, tudo tem conexão. Exatamente, tudo tem conexão. E aprender isso é muito bom. Entender que essa conexão que a gente, né, que a gente busca, que a gente quer, né, esse melhor que a gente quer para nós, só vai acontecer quando a gente tiver, de fato, essa autorresponsabilidade. Quando a gente fala, não, sou eu, agora sou eu. Né? Quando a gente tiver essa ousadia, quando a gente for em busca mesmo, quando a gente não tiver medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar, né? Não adianta, porque vão falar, gente, vão falar eternamente da gente, mas quando a gente acredita, né, sabe, nossos valores, nós nos conhecemos, pouco importa o que vão falar sobre nós. E chegou gente agora, agora no finalzinho, e aí eu convido vocês aí para vocês estarem navegando nesse autoconhecimento. O autoconhecimento, ele traz senso de responsabilidade absurdo, ele traz autoimagem, autoestima, tudo com A, autoconfiança. Até fiz uma postagem desses dias, né? Eu acho que foi ontem. Coloquei 4 As aí que são importantes, que a gente confunde, né? Que é tanto A, e que cada um realmente significa alguma coisa, mas todos eles estão muito ligados uma coisa na outra, né? Na verdade, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente sente está conectado, né? Estamos conectados uma coisa a outra, né? É o que levou, de repente, você a vir aqui, estar aqui agora, neste momento. Então, eu gostaria de agradecer aí, mesmo quem tenha entrado no final. Vai ficar salva a live, então, se você quiser assistir, hoje nós falamos sobre autorresponsabilidade, como ter autorresponsabilidade. É um assunto que eu tenho estudado bastante, né? E é um assunto que eu acredito muito fielmente que quanto mais a gente estuda sobre isso, quanto mais a gente se desenvolve como pessoa, mais a gente consegue prosperar, né? Prosperar, que eu digo, não é só financeiramente, mas prosperar em todas as áreas da nossa vida. E eu julguei a autorresponsabilidade como um dos pontos fortes neste processo de autoconhecimento, porque não adianta nada, né? A gente querer ser pessoas diferentes e continuar no bolinho de cocô que a gente se encontra. Então, a autoobservação, ou seja, tudo que tenha ligado a você mesma, que você puder se desenvolver, vai ser para o seu benefício, e acredite, faz uma diferença tremenda. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que chegou no finalzinho, não vai ter dúvida, né? Eu tô aqui pelo YouTube e pelo Instagram também, resolvi fazer um teste aqui para ver como que funcionava. Já tô aqui há 35 minutos, e qualquer coisa eu estou pelo direct, estou aqui pelo Instagram, pelo YouTube. Espero que vocês gostem, tenham gostado, e estou por aqui sempre. Com Papo de Quinta, vou deixar batizado o Papo de Quinta. Hoje eu tô com Papo de Quinta, eu tô com uma água, mas não quer dizer que esse Papo de Quinta vai ser só com água, não. Qualquer dia a gente traz um vinho, traz uma cerveja, porque Papo de Quinta existem, né? É Papo de Quinta mesmo. Obrigada pela presença de vocês. Fiquem aí com uma música de remover toxinas e negatividades, e até quinta-feira que vem.